Olá, vamos começar mais uma aula de neuropsicologia e agora nós vamos falar sobre o conceito novo de localização em relação ao que o Luria utilizou em termos de neuropsicologia. Quando se fala de localização de funções, o mesmo exemplo que nós usamos na aula anterior, por exemplo, do pâncreas, a função simples, ela está ligada a um determinado grupo de células, a um tecido especial com uma função definida. Um grupo de células com funções comuns, ela está associado ao conceito de tecido. Então, um determinado tecido, e dentro desse tecido, um grupo específico de células, gera uma função também específica. Ora, esse específico, a palavra tem um significado mesmo de especialização. Isso implica em uma função invariável, uma função simples. Então, o pâncreas produz insulina pelas células das ilhotas de Langerhans, ou Langerhans. Ora, isso é uma função simples. Mas uma função complexa, vários grupos de células estão associados. Aí não são tecidos diferentes necessariamente, mas são vários grupos. Por exemplo, o tecido neural, ele é diagnosticado em termos de conceitos histológicos como um único tipo de tecido, mesmo com uma variedade absurda de subtipos, né? Então, por exemplo, o cerebelo apresenta células que não existem em outros locais, como as células de Purkinje, ou células piriformes do cerebelo. No entanto, para não gerar problemas, eu acredito que até em termos didáticos, foi chamado o tecido neural células com características fisiológicas e morfológicas diferentes de neurônios. Esses vários grupos de células, por exemplo, nós podemos considerar dentro do sistema neural as camadas que nós falamos nas aulas anteriores, as camadas corticais. Entre as camadas corticais, existe uma passagem de informação. Isso por si mesmo já é complexo. Mas a partir das camadas corticais, nós ainda temos os tipos de córtex. Esses córtices são divididos em 5 tipos. Mas olha que interessante. Tem mais tipos, só que didaticamente são 5 tipos de córtex, né? Ou de córtices. Mas aí, como que a função está associada aqui? É uma função simples? Muitos erros foram cometidos, né, em relação a uma análise desse tipo de córtex. Por exemplo, quais foram os erros cometidos que nós já vimos? Acreditava-se que uma função simples estava localizada num determinado ponto, num determinado córtex, numa determinada área. Depois, a gente observou que isso não é verdade, que o que parece ser simples, né, é na verdade muito complexo, bastante complexo. E aí, em função disso, houve um equívoco em relação a associar uma função a uma determinada área. Ora, quando nós falamos de funções, em termos de sistemas funcionais, a partir do momento que eu tenho sistema funcional, eu já não tenho mais apenas um grupo específico de célula. Eu tenho vários tipos de células em grupos
que nós podemos considerar pelo menos fisiologicamente diferente ou funcionalmente diferente. Então, o sistema funcional ele é complexo em termos de análise. Percebam vocês que essa análise de sistema neural para a neuropsicologia ela é um pouquinho mais complexa do que a análise das funções dos outros sistemas, dos outros tecidos, das outras áreas anatômicas e funcionais. Esse esquema que nós fizemos aqui, ó, que é o esquema visto de trás, né, essa região aqui do quarto ventrículo, é um caso interessante em relação à função, sobre o erro que a gente estava comentando. Olha só, essa região aqui foi considerado o centro respiratório. Se houvesse uma lesão aqui, no centro respiratório, o indivíduo morria. O erro começou de uma maneira muito interessante. Atrás dessa figura, aqui, tem o cerebelo. Esse aqui, ó, é o braço do cerebelo ou pedúnculo cerebelar médio. Vou colocar braço do cerebelo. Então, o cerebelo está aqui. Você que está assistindo a aula está em direção a você, né? O cerebelo recebeu o nome, a parte branca dele, de árvore da vida. Por quê? Acreditava-se que uma lesão no cerebelo gerava morte. E o pessoal que falou isso foram os médicos das guerras, né? O indivíduo tinha uma lesão na região perto do cerebelo e ele morria. Aí o nome foi esse. Acontece que não era o cerebelo que determinava a morte, era a lesão do centro respiratório, bem pequenininho. Então, a descoberta desse centro respiratório, com um pontinho desse, aqui nas bordas superior do quarto ventrículo, gerou a ideia de que essa localização era estrita. No entanto, essa área aqui, ela é muito maior. Ela não é uma área desse tamanho como se vê aqui, ó. Ela vai pegando aqui, isso aqui é superficial. Em termos internos, ela pega uma área muito grande. E ela continua aqui para baixo com fibras específicas, né, para chegar até o diafragma. Então observe que essa ideia, mesmo uma função específica que é a respiração, ela não é simples no sistema neural, ela é complexa. E ela exige vários grupos de células. E isso aqui, ó, é uma função invariável, que é a respiração. No entanto, a complexidade é tanto maior que o comportamento influencia isso. Como assim o comportamento influencia isso? O indivíduo, quando ele está ansioso, nós já sabemos que ele está com uma frequência respiratória maior. Isso é tão natural que quando a pessoa está nervosa, né, o outro fala, respira, como se ele pudesse parar de respirar. Mas na verdade esse respira significa o quê? Respira devagar, profundamente, porque aí o centro respiratório acaba mandando informação ou informações em termos comportamentais para poder o indivíduo se tornar mais calmo, ou seja, tentando alterar o comportamento. Então, dificilmente vai ter uma função que não seja complexa no sistema neural. De propósito, eu peguei essa ideia do centro respiratório, porque ele está situado lá no tronco. E o tronco não é considerado uma superestrutura em termos de cognição, mas ela está associada ao comportamento. O que significa isso? No momento que ela está associada ao comportamento, significa que ela avisa o córtex sobre o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, o córtex age sobre o centro respiratório, em termos de controle da frequência respiratória. Então, tudo isso aqui está associado às questões de localização. Como é que você pode localizar, então, uma função respiratória em termos de complexidade? Difícil,
porque são vários locais. Então, como que eu vou associar o centro respiratório ao controle neural? Um pequeno pedaço de grupos celulares de um núcleo respiratório aqui no quarto ventrículo. Acontece que essa é a visão superficial. Em termos profundos, essa área é muito maior. Então, esses conceitos, né, de localização no sistema neural, eles são diferentes em termos de localização em relação aos outros órgãos. O mesmo que nós vimos em termos de função. Então, a função e a localização de funções, eles são complexos em relação ao sistema neural. O sistema neural não pode ser tratado como um órgão simples, né? Talvez por isso a dificuldade de se aprender o sistema neural ou de compreender as nuances nas quais estão associadas com ele. Ora, em termos de funções e localização, vamos pegar aqui, ó, funções. Como que ela se desenvolve e vamos mostrar como que essa localização ocorre. Vamos pegar um exemplo de função qualquer. Pode ser coordenação motora, pode ser audição. Talvez até podemos pegar as duas como exemplo. Na ontogênese do ser e na ontogênese do sistema neural, né? A ontogênese é a formação do ser. Vamos considerar que na formação do ser, do indivíduo, em termos de sistema neural, uma função inicial ela é inespecífica em termos de objetivo final. O que significa isso? Se a gente pegar uma função mental, um pouco mais complexa para analisar, essa organização da função mental na criança, aí tem que ser criança, adolescente não. Na criança, ela é expandida em termos de localização. Como assim ela é expandida? O cérebro ainda não organizou sistemas para gerar determinada atividade. Vamos pegar o exemplo da audição. A audição normal, comum, ela é muito importante porque ela vai gerar a organização da fala no indivíduo. Então, o indivíduo vai aprender a falar, né? A criança vai aprender a falar, principalmente ouvindo, mais do que vendo. Apesar de que ela associa o movimento da boca, mesmo intuitivamente, ao que ela está ouvindo. Então, tem a organização da audição vai ter vários níveis, por exemplo. Digamos que a audição aconteça para o indivíduo se tornar músico. Mas como assim a audição ocorrer para o indivíduo se tornar músico? Ela acontece da seguinte maneira. Numa família de músicos, desde cedo a criança está ouvindo determinado instrumento ou vários instrumentos. Essa audição dela, inicial, não consegue associar diretamente cada instrumento. Ela ouve aquilo e é como se o cérebro dela funcionasse tudo de uma vez. Ela tenta fazer associações que praticamente não existem, porque ela não tem experiência de comparação. Mas de tanto ouvir música, o cérebro dela começa a ficar específico e o desenvolvimento do lobo temporal direito. Porque veja bem, a audição comum ela está associada a ambos os lobos, mas o desenvolvimento da música está mais associado ao lobo temporal direito. Ele acaba sendo maior com o tempo, no adolescente, por exemplo. Só que antes, aquilo que era
todo o cérebro funcionando na tentativa de aprender, gera uma especificação. A série expandida deixa de ser expandida para se tornar uma série mais restrita, ou seja, condensada. Aquelas informações obtidas durante o aprendizado, elas se condensam para virar algo que seja mais natural, para, vamos dizer, descarregar o cérebro para outras funções. Na adolescência, se o indivíduo está ouvindo música o tempo todo, assim que ele ouve um som musical, ele já caracteriza a nota, ele pode até lembrar da nota em termos gráficos, ele já sabe o instrumento que está sendo tocado e ele consegue fazer o julgamento daquilo. Tudo isso é bastante complexo. Agora veja só, qual é a principal associação disso? O que leva a isso? Ora, uma das coisas que leva a essa condensação são os auxílios externos. Ou auxílio externo. Como assim o auxílio externo? Quando eu falei de uma família de músicos, eu estou falando de uma cultura familiar influenciando o indivíduo, que é a questão da cultura influenciar nas atividades comportamentais e intelectuais do indivíduo. Essa cultura não somente é familiar, mas essa cultura pode ser nacional, pode ser regional. Dentro dessa situação, dependendo de como a família trata o indivíduo, ele vai desenvolver determinadas habilidades, com raras exceções. Como eu falei, normalmente numa família de músicos, o que acontece é que vários músicos são formados, né? Não é incomum a gente ver uma família que toca junto, né? Como a família Lima, por exemplo, né? Fat Family, que talvez não seja da época de vocês, e assim por diante. Vamos pegar outro exemplo. Eu conheci irmãos, né? Um rapaz e uma moça, que eles foram filhos de pais idosos, né? O pai e a mãe, eles tiveram essas crianças com mais de 50 anos de idade. Então, na adolescência, os pais tinham 60 anos. O que aconteceu? Ocorreu uma pressão ambiental não forçada, de tal maneira que eles se vestiam semelhante aos pais. Então a menina, né, parecia que era da década de 50, de 60. O rapaz também agia de tal maneira que ele não suportava barulho, porque os pais mais idosos não suportavam barulho, ele ficava irritado com barulho, porque a casa dele era muito silenciosa. Fora isso, eles pegaram as manias dos mais antigos, que está associado às características conservadoras do passado, né? Hoje nós estamos vendo isso, em termos de conservação, que os idosos, desculpa, conservadorismo, né? Que os idosos, eles não querem ficar em casa, porque eles não acreditam na doença. Eles não acreditam que o vírus possa pegá-los. E eles, ou contaminá-los, eles não acreditam nisso. Tanto é que quando a gente passeia aqui em Alfenas, né, passeia, você sai de carro para fazer determinada coisa, fazer compra, a maioria das pessoas é idosa, as que estão na rua. Isso está associado à organização comportamental. E essa pressão ambiental, veja bem, é pressão tanto da cultura geral quanto da cultura familiar. Ela liga o crescimento do cérebro a um dado comportamento. Em termos gerais, por exemplo, os indianos, eles foram responsáveis pela invenção do zero.
ficaram muito famosos. E, de um modo geral, a Índia forma grandes matemáticos até hoje. Tanto é que a maioria dos estrangeiros que trabalham com a matemática e com astronomia nos Estados Unidos são indianos. Outras características gerais, por exemplo, em relação à cultura, nós sabemos que os franceses crescem com determinadas características, não posso nem falar algumas, que senão pode ser pejorativo, como tomar banho. Outras características gerais em relação às ações, no Brasil é considerado o jeitinho brasileiro, que até gerou um estudo nos Estados Unidos sobre esse jeitinho brasileiro, o significado dele, que é conseguir fazer coisas assim meio que burlando o sistema geral. Então isso está associado ao comportamento. Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos falando em termos de localização? Então, no início, o cérebro começa a trabalhar na criança tentando associar tudo que ele pode. Ele busca dados para correlacionar. Aí, isso começa a gerar uma organização funcional em zonas específicas. Então, áreas diferentes do cérebro são buscadas. E aí, veja que essa condensação, em termos de localização, ela pode gerar uma função, vamos simplificar aqui para entender, ela pode gerar uma função que associa, por exemplo, imaginariamente, 3 áreas corticais diferentes. Aquela série expandida se resumiu a 3 áreas, mesmo assim é complexo. Por exemplo, vamos deixar isso bem claro. Claro que a maioria das vezes são mais áreas associadas a isso. Essa é uma situação interessante, como, por exemplo, a aprendizagem da escrita. Ora, a escrita, ela está inicialmente associada à memorização de cada letra. Então, a criança vai aprender a ler, ela memoriza cada letra, depois ela aprende as sílabas, depois que ela aprende as sílabas, ela começa a aprender palavras com sílabas semelhantes, até que em determinado momento, escrever e ler se torna algo muito natural. Quando ocorre falha nesse processo, como a gente está vendo hoje em dia, eu acabei de ler aqui um e-mail, de uma pessoa que é uma pessoa estudada até, tem curso superior, mas ela falou assim, fulano falou determinada coisa. Ora, o que ela fez? Ela pegou a audição da palavra e associou com aquilo que ela aprendeu a escrever. Acontece que isso é um problema cultural, porque não é falou, é falou. Mas a população diz falou. Esse U aqui, ele não é caracterizado no final da frase, principalmente para mineiros. Ora, como ela aprendeu dessa forma, dificilmente, como adulto, vai conseguir perder essa associação. Também a palavra falar, vou usar a mesma, o mesmo radical, o pessoal diz assim, falar ou escreve falar, enquanto que o correto é falar. Mas como não se fala falar, a pessoa associa a audição à escrita e acaba escrevendo errado. Mas se houver um ensino adequado da escrita associada à audição, o indivíduo vai conseguir escrever bem. Ora, a tal ponto que a organização geral do cérebro passa a trabalhar com a coordenação motora, em termos do lobo frontal, no que o Luria chamou de melodia,
funcional, como uma melodia, que ele já trabalha em organização perfeita. Por exemplo, a assinatura do indivíduo. No começo, a pessoa tinha que escrever o nome. Eu não sei como é que está hoje em dia, mas na minha época de estudo, tinha que escrever o nome da mãe, o nome do pai, e ficava lá escrevendo. E depois o próprio nome. Para escrever o próprio nome, o indivíduo ele já ouvia o próprio nome, mas ele não associava as sílabas ou a letras. Então ele tinha que escrever, e muitas vezes copiando, né? Então, dava lá um papelzinho com o nome de cada um, aí a criança ia lá e ia escrevendo o nome dela. Então ela não precisava nem pensar, né? Ela precisava aprender a escrever o nome. Depois, ela se torna uma melodia, porque a assinatura você já nem pensa para assinar mais, né? Você já chega, já estabeleceu aqui. Então, normalmente essa parte expandida se torna algo mais específico para facilitar a organização das funções complexas. Esse princípio de construção, né, dos sistemas funcionais, muitas vezes ele é extracortical, como nós falamos, porque ele depende da cultura. E o indivíduo pode aprender em cima disso, porque ele pode criar novos vínculos. Então, por exemplo, o indivíduo aprende, depois de mais velho, a ter determinadas habilidades manuais. Então, digamos que ele teve uma facilidade inicial de ter habilidades motoras quando era criança. Essas habilidades motoras manuais foram se desenvolvendo. Em outra pessoa, não. Aí o indivíduo passa aí um tempo e ele resolve aprender, ou ela, né, aprender a fazer tricô ou crochê. Veja que interessante isso. Algumas pessoas têm uma facilidade imensa para isso. Faz rapidinho, tá? Ora, fazendo isso aqui rapidinho, significa que ela pegou a habilidade anterior dela e utilizou. Faz rápido e com qualidade. Tem outras pessoas que não conseguem fazer o tricô. Elas tentam, aí elas aprendem os pontos, aprendem como fazer, mas nunca conseguem fazer algo retinho, porque a habilidade motora não foi desenvolvida. Então, isso o Lura não falou, mas é importante que se saiba, uma determinada habilidade, depois que ela está caracterizada, ela serve de suporte para outras habilidades semelhantes. Então, uma habilidade facilita outra habilidade. O pessoal da psicologia chama aquele que consegue memorizar com mais facilidade de leitor maduro. Por que leitor maduro? Se ele leu muito, o indivíduo, quando ele lê uma coisa nova, ele tem muita coisa que associar. Então ele memoriza com uma facilidade. Por isso que quem estuda e passou daquele limite, né, de dificuldade de estudar, ele continua estudando e passa a ter prazer em ler, porque ele aprendendo com facilidade, existe um reforço positivo para que ele continue lendo. Já o indivíduo que não desenvolveu o estudo, ele resolve estudar de uma hora para outra. Digamos, ele entrou na faculdade e falou: agora eu entrei na faculdade, eu nunca levei muito a sério, agora eu vou estudar. Aí ele sente uma dificuldade imensa, porque ele se sente muito cansado. Ele não tinha o hábito de fazer isso. Então, se ele não consegue manter esse hábito, normalmente ele não vai conseguir levar isso para frente. Por quê? Lendo pouco, tudo que ele lê, ele não tem associação, ou quase tudo, né? Não fazendo associação, a tendência geral é que ele não consiga manter na cabeça aquilo que ele leu. Isso é um reforço negativo. É o que a maioria fala assim: eu li, mas não consegui aprender. Aí tem vários sistemas de análise, né? Essa leitura, por exemplo, ela pode ser uma leitura rápida, né? Você não vai conseguir memorizar.
Mas se a leitura for feita de maneira cadenciada, facilita. Para aquele que já leu bastante, cadenciar facilita mais ainda. Se ler mais de uma vez, o aprendizado é melhor, e assim por diante. Então, o aprendizado ele está associado não somente ao sistema interno do cérebro, mas ao ambiente em que ele vive, ligado do grupo de expansão da atividade na criança, né, para uma condensação dessa atividade no adolescente e no adulto, no jovem, né? Só que essa condensação significa o quê? A escolha de áreas específicas para determinado trabalho. Nós demos o exemplo do futebol na aula passada, que o indivíduo utiliza meios diferentes para jogar. É a mesma coisa do que nós estamos falando aqui em termos de base. No processo de condensação, o cérebro de cada um vai, entre aspas, escolher áreas diferentes. Ora, como ele vai escolher, entre aspas, novamente, né, áreas diferentes para trabalhar, nem o cérebro de dois gêmeos univitelínicos vai ter a mesma estrutura funcional. Isso faz com que o ambiente seja uma das principais características de organização das estruturas funcionais cerebrais. Em relação a essas características gerais que eu estou falando, conversando, né? Nós vamos então colocar duas razões gerais para sintetizar, né, o que a gente está falando de localização. É sempre bom sintetizar porque busca-se um raciocínio dedutivo a partir da síntese, né, para aprender. Primeira coisa, para desenvolver a localização de funções superiores, a criança precisa de um apoio externo, como nós exemplificamos. O apoio externo está associado a muitas coisas, como também nós falamos. A pressão da família, veja bem que essa pressão não é estresse, né? São os comportamentos dos pais que são passados para os filhos, isso aqui é essencial. Por quê? Porque ele estimula conexões entre neurônios e entre áreas corticais diferentes. Então é fundamental esse apoio externo, gerando um sistema funcional único, né? E esses vínculos de áreas corticais, como nós dissemos, pode ser diferente mesmo entre gêmeos univitelínicos. A outra coisa que nós podemos falar em relação a isso é que passa o sistema gerado a ter uma localização. Só que essa localização, ela não é uma localização simples, ela é uma localização sistêmica. O que é localização sistêmica? Ela passa a associar várias regiões diferentes para criar um determinado comportamento. E durante o desenvolvimento da criança, ele não é estático, ou seja, ele é dinâmico. Como nós falamos, ele pode vir a incorporar até no adulto funções mais específicas em relação a um determinado comportamento. O exemplo da escrita, né, ele é talvez um exemplo bem claro desse processamento, já que todo mundo, né, ou a maioria consegue escrever de um modo geral. Então, nós podemos usar esse exemplo com bastante tranquilidade, porque nós conhecemos o processo.
e como funciona, né? Em determinado ponto, a gente conhece as palavras de tal maneira que mesmo a palavra escrita errada, você sabe o significado dela, você sabe ler a palavra mesmo com erros. Existe uma brincadeira com isso, né, em que você embaralha as letras de uma determinada palavra e, batendo o olho na palavra, a maioria sabe o significado dela, né? Essa questão da escrita, por exemplo, quando a criança começa a pensar em relação a escrever, ela fica vendo as letras. Então é visual. Primeiro ela ouve, mas a escrita é mais visual. Veja bem, a audição auxilia a escrita, mas a escrita em si começa com análises visuais, em percepções, e ela tenta memorizar aquelas letras, aquelas sílabas que ela aprendeu. Já no adolescente, no adulto, né, ele passa a ter um pensamento abstrato das palavras. Então, a palavra passa a ter um significado mais complexo, a ponto de algumas pessoas não aceitarem que se diga determinadas palavras perto dela, porque vai lembrar o passado ou alguma coisa. Porque aí a memória passa a trazer emoções e comportamentos complexos associados a isso. Então, no geral, quando ocorre essa questão da localização sistêmica, passa a iniciar um processo de síntese. Só que essa síntese, isso é importante, é uma análise. Essa síntese significa, da série expandida, gerou uma série sintética já estabelecida. Mas isso não implica que quando a pessoa pensa em determinada palavra, ou ouve determinada frase, ou lê determinada frase, ela está apenas tendo uma função específica. Ela não faz isso, porque ela associa várias áreas cerebrais em relação a isso. A memória também é fundamental nesse processo, né? Um exemplo muito importante desse tipo de análise de localização, talvez aqui se torne mais claro do que tudo, né? É que lá no córtex occipital, a área 18, que é a área secundária, nessa região mais ou menos, a área 18 de Brodmann, se ela for lesada na criança, a criança tem uma dificuldade imensa de aprender a escrever. Ela simplesmente não consegue escrever em termos corretos. Se ela chega a escrever alguma coisa, é bastante errado, né? Porque as funções dela expandidas foram desintegradas, ela não consegue sintetizar. Então ela perde essa capacidade de localização, localização de dados, né? Vamos falar assim. No adulto, se essa mesma área for lesada, quase nada acontece. Por quê? Ele já sintetizou os dados. E que ele passa a utilizar aqueles dados da escrita como funções superiores e não funções de memória simplificadas. Ó, talvez uma dúvida, né, que se tem aqui seja assim, mas no momento que você restringe, né, você não usa aquela região, não seria o contrário, né? Ou seja, a série no adulto não seria mais expandida? Não, não é isso. A análise é bem simples. A criança, para aprender, ela vai usar o cérebro todo inespecificamente, principalmente a memória e a visão. A partir do momento que a memória e a visão foram utilizadas para aprender a escrever, esse processo aqui, ó, passa a ser analisado em termos de funções superiores nas áreas terciárias. As áreas terciárias, elas absorvem essas informações, fazendo com que determinada atividade seja abstrata. E na criança,
Nós não sabemos, mas isso não acontece. Se a visão e a memória não mandar informação para as áreas terciárias, ela, entre aspas, vai aprender a escrever memorizando letras. Então, ela não vai ter uma visão abstrata do processo. Então, o conceito é a função superior, ela passa a ser restrita às áreas terciárias, que são as áreas de raciocínio. Então, essa série expandida passa a ser sintética, que é isso que é importante. A série expandida passa a ser uma série sintética. Então, um adulto que tem uma lesão aqui, dificilmente ele perde a habilidade de ler, de escrever, de pensar com o que ele já aprendeu. Né? Essa situação é bastante importante. Isso que nós estamos falando aqui, ó, caracteriza a própria neuropsicologia. Como nós falamos, a neuropsicologia que nós estamos trabalhando não é subjetiva. A subjetividade ela está associada com a interpretação, óbvio, já que cada um interpreta. Mas ela é baseada em características objetivas. Então, uma análise cuidadosa de zonas do cérebro a partir de lesão é que caracteriza a efetuação de determinadas atividades e na busca das alterações de sistemas complexos de comportamento é que se busca a função. Então, uma análise detalhada do processo para que a gente compreenda as funções ligadas ao córtex cerebral, ao comportamento, à fisiologia do indivíduo. Então, ela é baseada numa análise positiva, como nós já havíamos falado, né? Nós finalizamos